Uma palavra da mãe. O grande viajante escolhe a cada momento o curso de sua viagem. Por isso é uma liberdade absoluta de escolha, e é isto que dá ao desdobramento do universo este ar imprevisível, esta possibilidade de mudança, pois o Supremo é inteiramente livre para mudar seu curso se ele quer fazê-lo. Por isso, é esta a liberdade absoluta. Mas há de tudo, e desde que há de tudo, tudo é absolutamente determinado. Existiu sempre, mas é descoberto de uma forma completamente imprevista. E nesta descoberta está a liberdade. Primeiro leio mais uma vez, sem comentar. O grande viajante com maiúsculas. O grande maiúscula e viajante maiúscula. O grande viajante escolhe a cada momento o curso de sua viagem. Por isso há uma liberdade absoluta de escolha. E é isto que dá ao desdobramento do universo este ar imprevisível, esta possibilidade de mudança. Pois o Supremo é inteiramente livre para mudar seu curso se ele quer fazê-lo. Por isso é esta a liberdade absoluta. Mas há de tudo. E desde que há de tudo, tudo é absolutamente determinado. Existiu sempre, mas é descoberto de uma forma completamente imprevista. E nesta descoberta está a liberdade. Então, um texto que não deve ser assim, ou não é instantaneamente aberto. O grande viajante seria o divino. Aquele que viaja em cada um de nós, que viaja em cada formiga, em cada folha, pelo universo. Ele, então, escolhe a cada momento o curso de sua viagem. É um universo em evolução, nenhuma coisa aqui parada. A nossa percepção, talvez, a lajota, a cadeira, a parede, são coisas paradas, mas é para a nossa percepção. Se tivéssemos uma percepção de onde o tempo, vamos dizer, de 1 milhão de anos nos fosse perceptível num momento, num instante, nós veríamos como esta matéria está mudando a cada momento. São outros ritmos, mas tudo está sempre, não diria em evolução, mas sempre um processo de mudança, nenhuma coisa absolutamente parada. E como o divino é consciência suprema, então é claro que ele não vai ser influenciado ou ele vai se adaptar ao processo da lajota, de se decompor ou de se mudar em sua substância durante 1 milhão de anos. Mas é ele que determina isso. É dele que parte o movimento, é dele que parte a permissão, a sanção. É ele que é isso tudo. Então ele escolhe a cada momento. Se ele quisesse mudar o ritmo da lajota, ele mudaria. Talvez em 5 anos a lajota ficaria pulverizada ou não sei o quê. Em vez de dentro de 1 milhão de anos. Então ele escolhe a cada momento o curso de sua viagem. Nosso, vamos dizer, equilíbrio orgânico. Em seu estado normal, vamos dizer, ele se completa. Mas sempre há a possibilidade de um momento para outro, por uma razão ou outra,
o equilíbrio ser perturbado. E de repente, então, estamos doentes, ou de um mal-estar, ou alguma coisa se infecciona, o que for. Essa possibilidade existe a cada momento. Então, se algum dos elementos estiver perturbado, ou não em ordem, ou recebe uma influência forte, unilateral, o equilíbrio se perturba, se atrapalha. E a doença acontece. Mas esta possibilidade existe a cada momento. Então, a cada momento, o corpo, como organismo, por assim dizer, decide se ele vai ficar nesse equilíbrio ou não. Assim por diante. Assim, se nós tivéssemos uma consciência suprema, nós escolheríamos a cada momento se vamos seguir o rumo de nossa vida ou não. Que até então para nós foi natural, ou obrigatório, ou um compromisso, ou evidente. Em momentos mais decisivos a gente está diante disto. E se pergunta se é para seguir ou não. Ou seguir desta forma ou não. Mas na verdade esta escolha, esta decisão se faz a cada momento. Só que nós não temos uma consciência muito grande. Então a coisa se faz e a gente segue sem saber mesmo. Então, como isso é assim, como realmente a cada momento todo o leque de todas as possibilidades estão abertas inteiramente. A cada momento tudo pode mudar totalmente, dependendo apenas da consciência que percebe e da vontade que escolhe a outra direção. Então, nesse sentido, tem uma liberdade absoluta, total. Quer dizer, nada poderia impedir a ninguém de nós aqui que ela, a partir, não sei, daqui a meia hora, daqui a 5 minutos, ou que for amanhã, desapareça da cena e faz uma coisa totalmente diferente. Não tem nada a ver com aquilo que foi feito até este momento. Essa liberdade cada um de nós tem, inteiramente. Naturalmente, há mil movimentos, a lei, de continuidade, de algo começado, a lei que exige uma conclusão daquilo que foi iniciado, a lei que exige, o amadurecimento daquilo que começou a crescer, uma lei de considerar, o outro, a situação e tudo mais, contexto, que faz assim com que a gente, como que já é, assim, determinado obrigatoriamente a continuar. E sem uma razão muito forte a gente dificilmente sai. Mas eu diria, em grande parte também, é a lei da inércia, a lei da preguiça, a lei do medo, a lei da ignorância, que faz com que a gente continue em muitos de nossos movimentos. Falta de coragem, falta de consciência, falta de vontade de mudar, comodismo, vantagens materiais, vantagens egoísticas. Isso talvez nos influencie mais do que o outro lado. A maioria de nós. Mas, em princípio, a cada minuto, cada um poderia mudar totalmente seu curso, inteiramente. Então, por isso, há uma liberdade absoluta de escolha, e é isto que dá ao desdobramento do universo este ar imprevisível, esta possibilidade de mudança, pois o Supremo é inteiramente livre para mudar seu curso se ele quer fazê-lo. Obviamente, nada pode obrigar o Supremo a ficar na trilha. Absolutamente. Então, às vezes, isso se faz sentir a nós. Às vezes a gente percebe, quando surge uma coisa assim, totalmente inesperada, mas é uma coisa tão verdadeira, ou tão real, ou tão, assim, que corresponde tão exatamente a algo procurado, algo sentido, algo
que a gente assim fica assim. Mas é a nossa inércia de percepção, que então nesse momento foi rompida e a gente vê. Na verdade, a cada momento, as coisas todas são novas e diferentes. Então, por isso, é esta liberdade absoluta. Agora, a segunda parte. Mas há de tudo. Quer dizer, nada existe neste universo que não fosse da consciência suprema. Impossível existir algum canto, alguma coisa, por menor que seja, por baixa que seja, por vil que seja, por insignificante que seja, que não fosse da determinação do Supremo. Impossível. Senão a coisa não existiria. E se é isto, então tudo é determinado. E nele não há mais ou menos. Vamos deixar assim. Não, de jeito algum. Tudo é com muita clareza determinado absolutamente. Então, por isso ele diz, tudo é absolutamente determinado. Existiu sempre nele, mas é descoberto agora por nós, ou pela natureza, ou pelo universo, numa forma completamente imprevista. E nesta descoberta está a liberdade. Nós podemos dizer, de uma forma mais simples, aonde nós fôssemos, nós nunca podemos cair para fora do universo. Impossível. Essa determinação é absoluta. Posso fazer a coisa mais maluca, mais absurda, a mais distante de tudo, eu nunca cairei para fora do universo. Em um sentido maior, então, nenhuma coisa por indizivelmente exótica, esquisita, subterrânea, não sei que palavra usar, que seja, poderia estar fora da consciência do Supremo. Está tudo lá. Então, nunca estamos longe dele. Nunca estamos fora dele. Mas a descoberta desta nova possibilidade, desse novo movimento, isto é a liberdade. Quer dizer, escolher a rotina, o conhecido, a continuação daquilo que existe, ou descobrir o que ainda não foi vivido, o que não foi realizado, o que não foi dito, o que não foi pensado, o que não foi sentido. Isto é a liberdade, de poder escolher uma nova possibilidade. Mas esta possibilidade como tal não é o novo. É o novo porque ainda não foi vivido nesta forma. Mas como tal está ancorado absolutamente no Supremo. Não sei se soubesse isso assim profundamente, não teria mais razão para o medo, nunca. Porque não tem nada estranho. Enquanto tivemos necessidade de medo, ele permite isso. Mas originalmente e ultimamente não. É uma questão de evolução mesmo, não? Enquanto a morte for necessária para nos renovar uma humanidade que do resto ficaria parada, estagnada totalmente para a eternidade, sem querer evoluir, então ele vai permitir a morte. Quando não tivermos necessidade disso, quando todo mundo estiver inteiramente pronto para evoluir a cada momento, a morte deixará de existir, com certeza.
Então, nesse sentido, tudo o que contradiz aparentemente a lei do amor, ou da harmonia, ou da perfeição e da verdade, tudo isso é sancionado por ele como um recurso de estimular a evolução, mas não utilmente. Nisso vamos dizer para nós, vamos dizer, isso é a aventura da nossa vida, não? Há um risco a cada momento. O risco de não mais voltar para o movimento que nos leve adiante. Eu me lembro você ter contado de sua filha, vocês olharam o Nascer do Sol em São Paulo, não? E Stella me contou, e a filha disse a ela, ele venceu mais uma vez. Ficou comigo a palavra. Quer dizer, o sol venceu mais uma vez se levantou, nasceu. Assim podemos dizer, porque cada um de nós passa por muitas noites, escuridões, afastamentos de sua consciência de caminhada de luz. A questão é sempre vencer mais uma vez. E muita gente não vence mais, porque morre interiormente, que não mais escolhe a aventura, a coragem, o avanço, mas escolhe não mais se arriscar tanto, e se acomodar mais, e render-se à rotina, ao comodismo, à segurança externa, ao padrão. Então morreu. Para o universo não é mais importante esta pessoa. Então, está toda a questão, sempre vencer de novo. E temos muita necessidade disso. Só que existe um oposto aí, não é? À noite, o sol passa a ser vencido outra vez. É um ciclo constante, né? Para poder vencer, ele tem que ser vencido também. Na natureza a coisa é assim. Enquanto somos um ser natural só, é assim e tem que ser assim. Senão nós não íamos nunca adiante. Mas, como não somos apenas natureza, vem o dia em que a noite não mais nos é noite. O sol não é vencido. Como? O sol não é vencido. Em algum lugar ele vai estar. Sim. Assim como ele não é Tão glorioso, Mas vamos dizer, isso é muito mental. Eu pensei a mesma coisa quando a Bárbara falou, mas depois me disse, não, isso vamos dizer, nossa mente sabe que ele foi provado cientificamente que ele não morre e não renasce como a antiga crença, mas a gente já sabe na cuca que a coisa é diferente. Mas a nossa vivência é realmente, ele desaparece e a noite vem, inevitavelmente. Isso é a nossa experiência, a nossa vivência. Como eu digo, como nós não somos uma parte da natureza apenas, não uma onda, uma árvore, uma nuvem, um animal, mas somos um ser interior espiritual. Então, um dia essa parte natural em nós deveria ser sustentada constantemente por esta outra parte. Nesse momento não tem mais noite. Mesmo que haja noite física, mas interiormente não tem mais noite. Esta é toda a questão. Eu sinto que
são simplesmente mudanças de nível. E, por exemplo, a morte ela deixará de ser uma morte física, mas ela continuará dentro de um plano que eu vejo mais como um plano psíquico. Existe essa constante nascimento e morte, assim que eu vejo. Então, o que acontece é subir um novo nível, deixar de ser físico, ir para um outro. Mas que a renovação existe constantemente. Sim. Assim eu sinto. Isso é uma coisa, mas essa coisa já foi vivida, já foi... Isso já é possível para quem alcança tal nível interior espiritual. Mas a questão agora mais interessante é mesmo não mais ser submetido à morte física. Alcançar um outro nível em que se tem influência sobre isto, ou decisão sobre isto. Sim, Quer dizer, a morte deveria existir, parece, como possibilidade. Como tudo é possível, então também ela deve ser possível. Mas não como obrigatória ou como compulsória. Até então, ninguém escapou disto. Bom, liberdade. É uma espécie de necessidade instintiva, uma necessidade para o desenvolvimento integral do ser. Liberdade é uma espécie de necessidade instintiva, a mãe outra vez, uma necessidade para o desenvolvimento integral do ser. Em sua essência, a liberdade é uma perfeita realização da consciência mais alta. É a expressão da unidade e de união com o divino. É o próprio sentido da origem e do cumprimento. É maravilhoso isso agora. Toda ignorância, toda não consciência é uma escravidão que nos torna ineficientes, limitados, sem poder. É na perfeita união com a suprema realidade que a perfeita liberdade é encontrada. Toda ignorância, toda não consciência, qualquer que seja o nível, o campo, o ponto, é uma escravidão que nos torna ineficientes, limitados, sem poder. É na perfeita união com a suprema realidade que a perfeita liberdade é encontrada. A menor ignorância em nós é uma limitação. Não somos mais livres. A menor ignorância em nós é uma limitação. Nós não somos mais livres. Enquanto houver um elemento de não consciência no ser, ele é uma limitação e uma escravidão. Somente em perfeita união com a suprema realidade pode a perfeita liberdade existir. Aí volta para outro, diz: o grande viajante escolhe a cada momento o curso de sua viagem. Por isso é uma liberdade absoluta. Diz, somente na perfeita união com o grande viajante, a suprema realidade, pode a perfeita liberdade existir. Então, mas é isso. Liberdade é uma espécie de necessidade instintiva, que não é um ideal intelectual, ou um ideal filantrópico, o que for, ou um ideal político, então, menos ainda. Mas é uma necessidade instintiva, não só do ser humano, não? Nos animais, óbvio, na planta, óbvio, como ela luta para ter liberdade, porque ele quer se desenvolver integralmente. Então precisa de espaço, precisa de luz, óbvio. Então por isso é uma necessidade instintiva. Possivelmente tudo que existe, a montanha precisa também de espaço e
se ergue dentro dele, óbvio. E tem coisa na frente, vai tentar derrubar isso. Óbvio. Então, deve ser uma necessidade instintiva do universo mesmo, de tudo que existe nele. Uma necessidade para o desenvolvimento integral do ser. Aí é mais restrito a nós. Por isso, na educação, vamos dizer, proibição ou restrição ou compulsão não tem sentido. Porque vem o dia em que isso vai ser rompido, postilado, a revolta vem. Porque tem instintivamente a necessidade de se desenvolver integralmente. Se vê também na história, vamos dizer, o conceito, vamos dizer, dos direitos da pessoa, vamos dizer, na Idade Média e na Renascença, que diferença enorme. O de hoje. Então, mesmo que uma época toda, durante séculos, consegue botar todo mundo em cadeia ou em uma outra linha de desenvolvimento, depois é rompido. Então parece que a gente tem que acordar aos poucos para não mais fazer os moldes e pressionar as pessoas para dentro dos moldes e quer que sejam assim. Não só na educação, mas em geral. Mas fazer perceber que cada um tem que escolher o seu, que corresponde ao seu ser integral. Em sua essência, diz ela, a liberdade é uma perfeita realização da consciência mais alta, é a expressão da unidade e de união com o divino. É o próprio sentido da origem e do cumprimento. Isso parece assim muito total, é total, mas em relação a nós é restrito também. Por exemplo, se ele diz, a liberdade em essência é a perfeita realização da consciência mais alta. Quer dizer, quando eu puder ver de maneira inteiramente aberta e clara o que eu devo ser, e quando Linda vê de maneira totalmente aberta e clara o que ela deve ser, o que nós dois veremos será totalmente diferente. Eu não poderei ser Linda e ela não poderá ser Rolf, de maneira alguma. Então, ter essa consciência mais alta e ver o que nos é destinado nesta existência, que nascemos em tal circunstâncias e vivemos em tal circunstâncias, etc. Não é tudo o que o homem é capaz, absolutamente. Mas é uma parcelazinha disto, alguma partícula disto. Mas esta deve ser assumida totalmente. E qualquer fração disto que a gente não assumir e não conscientizar e não viver, significa que fracassamos nesta existência em nossa realização total. Mas não é uma realização total no sentido absoluto. Ninguém é capaz disto. Como falei, mesmo Sri Aurobindo, ou um Buda, ou qualquer um, que às vezes tem a sua, não só missão histórica, mas com isso também determinadas qualidades, dotes, forças, ajudas, circunstâncias, locais, que restringem notavelmente, vamos dizer, o total que é possível ao homem. Mas reconhecer isto e positivamente assumir isto, viver isto, aí está a nossa realização total. E está a nossa liberdade. Então, dizer, somente se nós nos unimos à consciência divina, e nesse momento, então, sabemos o que é a vontade divina em relação a nós, a mim especificamente, que é exigido divino. Qual é a minha verdade? Neste momento, eu posso, percebendo isto, me esforçar para cumprir isto.
e me desenvolver integralmente dentro de meio daquilo que me é dado. E hoje em dia tem muitos, vamos dizer, ideais padronizados, tanto em todos os campos, tanto, vamos dizer, comercialmente, ou no campo de beleza de corpo, ou no campo de sucesso em meio às pessoas, ou no campo religioso, ou no campo filantrópico, qualquer campo, qualquer coisa, artístico, qualquer coisa, ideais padrão. E quem não tiver em si essa necessidade muito forte de ser ele mesmo apenas, ele então vai totalmente errado e pega lá aquele ideal que não tem nada a ver com ele. Mas todo mundo diz que isto é a melhor coisa a ser realizada. Quando realiza isto, então é um homem bom, um homem bem-sucedido, uma coisa desse tipo. E a pessoa se perde miseravelmente. A existência gasta. Então a vida é perigosa nesse sentido, muito perigosa. A gente tem que ter bem discernimento muito claro, muito preciso em tudo. Tem muita coragem, não, para escolher eventualmente o que não é de todos. Mas nisto está a liberdade. Então, por isso diz, como precisa desta consciência afiada, muito clara, esse discernimento muito preciso, muito aguçado, muito vigilante a cada momento. Então, toda ignorância, toda não consciência é uma escravidão que nos torna ineficientes, limitados, sem poder. Tudo que não sei, que diz respeito a mim, a minha missão, a minha realização, me torna ineficiente em relação a isto. Sem poder. É uma escravidão. É na perfeita união com a suprema realidade que vê tudo, é tudo, sabe tudo, pode tudo, que a perfeita liberdade é encontrada. Que se eu descobrir a lei de minha vida, que eu não me dou, mas que me é dada, e consigo estar em harmonia com ela, em consonância total com ela, nesse momento, sem usar a palavra, eu me uni à vontade divina, ou eu cumpro a vontade divina, estou fazendo isto. Questão só de jargão, de linguajar, não tem. A menor ignorância em nós é uma limitação. Não somos mais livres. Enquanto houver um elemento de não consciência do ser, um elemento, talvez entre... Quantos elementos nos compõem? Indisivelmente muitos, não? Indisivelmente. Milhões, bilhões de elementos que compõem cada um de nós. Mas enquanto houver entre os bilhões um só de não consciência, ela é uma limitação e uma escravidão. Como no corpo, não? Basta uma célula pegar câncer, o que for, eventualmente o resto vai tudo embora. Basta uma só.